Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, em que eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin apresentamos conversas muito gostosas sobre livros e leituras toda semana com um convidado especial. O episódio de hoje, por exceção, vai ser apresentado só por mim, porque a querida Sofia está de férias merecidas, então eu que vou conduzir essa conversa deliciosa, que estou animadíssimo já para conversar. E para adiantar já quem é o nosso convidado especial de hoje, antes de falar o nome, vou contar um pouquinho só do currículo dele. Escritor, jornalista, dramaturgo, roteirista e diretor de cinema, tradutor e ativista da comunidade LGBT. Ex-seminarista, assumiu sua homossexualidade à época da vigência do ato institucional número 5, que lhe fez mudar-se para a Califórnia, onde acabou se assumindo politicamente. Voltando ao Brasil, foi um dos fundadores do grupo Somos na defesa dos direitos dos homossexuais e sua descriminalização na década de 70. Já publicou diversas obras, já ganhou prêmios literários como o Prêmio Jabuti. Suas obras mais famosas: Devassos no Paraíso, Vagas Notícias de Melina Marchiotti, Pai Pai, Meu Irmão é o Mesmo, que eu estou lendo, já falo bastante dele, 6 Balas num Buraco Só, e assim, são muitos mesmo. Então, estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que João Silvério Trevisan. João, muito bem-vindo. Queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje. É uma honra para mim realmente ter você aqui nesse bate-papo. E eu já queria começar esse papo de uma forma que eu começo com todo mundo que passa por aqui. Conta pra gente, antes do João escritor, como é que era o João leitor? Você já nasceu rodeado de livro? Você sempre gostou de ler? Foi algo que você foi, um hábito que você foi criando aos poucos? Conta um pouquinho pra gente. Claro, Pedro. Eu agradeço, antes de mais nada, o seu convite, obviamente. Eu, com muito prazer, estou aqui para a gente conversar. Eu não sei se nasci, mas a minha infância foi muito bem servida por livros, através de uma mãe semi-analfabeta. Minha mãe era filha mais velha, o pai morreu muito cedo. Os irmãos tinham que ir para a roça e ela quem cuidava dos menores. Então ela ficava em casa e não conseguiu terminar o grupo escolar da época. Mas ela tinha muito cuidado, porque ela percebia naturalmente o que o filho dela era, não é? Ou previa. Ela sabia dos meus gostos. Eu adorava pintar, eu adorava brincar no quintal de cirquinho, eu odiava futebol, achava uma coisa ridícula, sem o menor sentido, aquela gente se estapeando. Enfim, eu preferia outras coisas, não é? Brincar com as minhas primas, inclusive de boneca com elas, casinha. E à medida que meu pai ia se decepcionando, a minha mãe me marcava, e quando eu decidi ir embora para o seminário, foi uma espécie de fuga. Enfim, eu conto essa história no Pai Pai, em que eu tomava muitas surras do meu pai, alcoólatra. Eu era o filho mais velho, mariquinha, obviamente, incomodava ele e os seus irmãos machistas. Mas a mamãe, ela tinha um contato com a igreja, e isso certamente me influenciava. Eu fui para o seminário, pensando inclusive em escapar do meu pai. E quando eu entrei no clima de seminário, naturalmente, apesar de ser um clima muito pesado, muito repressivo, muito opressivo, não é, para uma criança. Eu fui com 10 anos incompletos para o seminário, e apesar disso eu era rodeado de livros, não é? Eu tinha uma biblioteca no seminário, em São Carlos, não era uma biblioteca grande, e tinha lá o Inferninho, que era um armário onde estavam os livros proibidos, trancados à chave, né? Você pode imaginar, os proibidos, tudo que não dissesse amém a mínima fugissem da moral. A mínima doutrina cristã estava fora do jogo. Mas, de qualquer modo, o meu prazer foi incentivado. No grupo escolar eu já era considerado o melhor aluno de português, eu escrevia muito bem,
Eu tinha uma sensibilidade muito voltada para a expressão literária. Eu comecei com 13 anos no seminário a escrever um romance, imagine que grande romance, chamado Jerônimo, o Herói do Sertão, que era uma novela famosa do período, Jerônimo, o Herói do Sertão. Então eu estava fazendo uma releitura, não tenho a menor ideia do que era aquilo. Mas logo depois o seminário mudou. Houve uma revolução com o Concílio Ecumênico Vaticano II, em 58, e mudou tudo no seminário. Padres novos, os padres mandaram derrubar o muro, acabaram as filas, acabaram as aulas, a gente tinha grupos de discussão orientados por professores. Era uma pedagogia muito avançada, inclusive nós tínhamos formação sexual. Eu trouxe um curso de cinema para o seminário, tínhamos projeção de filme, debates. E eu dirigia peças, não é? Eu dirigia peças da Maria Clara Machado. Dirigi com muito sucesso na própria cidade o Pluft e o Fantasminha, entre outras pequenas encenações. E eu era também um excelente leitor de poemas, ou seja, um declamador. Com quantos anos isso você tinha? Dos 13 aos 15. Você ficou no seminário, então? Eu fiquei no seminário até 20 anos, Pedro. Nossa. Porque depois eu fiz 7 anos de São Carlos, até o clássico, na época se chamava, e depois eu fui para filosofia. Fiz 3 anos de filosofia no seminário de Aparecida, em Aparecida do Norte, o seminário maior. Mas quando eu voltava para as férias, a mamãe naturalmente pretendia continuar aquele clima, que ela estava muito orgulhosa, não é, de ter um filho que ia ser padre, e ela me comprava livros. Ela não escolhia, ela encontrava os livros na livraria da cidade, a única, que aliás não tem mais hoje na minha cidadezinha. Tristeza. Então eu chegava de férias, tinha lá uma pilha de livros de Sherlock Holmes, Zé de Alencar, não é? E eu era muito tímido e pior ainda, não é? Isolado no seminário. Quando eu chegava na cidade, eu não sabia onde é que eu estava, então eu ficava lendo, brincando no fundo do quintal. Pronto, foi isso, esse começo que foi extraordinário, cara, no meio de toda a merda. Foi extraordinário, porque eu me encantava muito. Eu me lembro quando eu entrei em contato com o neorrealismo português, os escritores do neorrealismo português, que era a coisa mais avançada que os padres tinham, não é? Mas, inclusive, através do cinema. Os padres tinham vindo de Roma, eram padres formados, jovens formados lá, e vinham com toda aquela carga do neorrealismo italiano, Roberto Rossellini, o começo de Fellini, não é? E eu sabia de tudo isso, porque eu estudava gramática cinematográfica, eu estudava seriamente, e muitas vezes os meus colegas odiavam os filmes que eram apresentados lá, e eu amava. Me lembro uma vez um filme do John Ford, que eu conto essa história no Pai Pai, de uma briga com um colega meu, porque nós disputávamos o primeiro lugar na classe, e ele não entendeu bulhufas do filme, e eu estava em estado de graça, e ele começou a me provocar. Eu sei que eu enfiei um pão na cara dele, tirei sangue. O reitor me chamou e disse: pode me mandar embora que eu faria tudo de novo. Mas enfim, era parte do meu encantamento. Eu fui uma pessoa muito encantada. Eu acho que eu continuo sendo, Pedro. Que bom. Movido pelo encantamento. Graças a... Que bom, né? Porque isso mantém a gente de certa forma, né? E falando justamente em encantamento, aqui eu quero, em uma matéria, a gente passando agora da leitura para a escrita, você fala algo que eu achei muito interessante, que é a necessidade dos jovens escritoras e escritores de achar que, na verdade, a expressão literária não se resume à maneira de escrever. Você diz assim: ela é importantíssima, mas se não houver uma matéria-prima, é um fiasco. Tenho visto que essa matéria-prima tem sido esquecida, e ela é o nosso lixo, o caos interior, aquele caldeirão que está cozinhando o nosso mistério. É aí que buscamos nossa literatura. Então, ao mesmo tempo que você tem um entusiasmo, tem que ter essa matéria-prima, esse caos interior para conseguir escrever. Qual seria essa sua matéria-prima? A que momento você encontrou essa sua matéria-prima e decidiu escrever? Eu não sei se eu encontrei, Pedro. Na verdade, primeiro, eu busco incessantemente. Segundo, eu acho que eu já nasci dentro dela, cara. Eu sempre me considerei um cara do caldeirão,
O que eu quero dizer é que eu estou sempre fervilhando. O meu encantamento tem a ver com isso. Eu estou sempre fervilhando, cheio de dúvidas. Então a literatura tem sido para mim uma forma de fazer perguntas, não é? E fazer pergunta é uma coisa muito complicada, porque primeiro você tem que formular a pergunta certa, para depois pensar na possível resposta certa. E essa pergunta que você faz antes de tudo para o mais profundo de você. Você tem que fazer uma pergunta que seja feita para o seu melhor, no sentido daquilo que mais te representa. Então, você tem que se encarar, quem sou eu, e aí fazer a pergunta para esse cara. Eu estou detalhando, claro, não é exatamente assim que eu tenho consciência quando as coisas acontecem, mas é exatamente assim que acontece, porque eu não consigo entender literatura, exatamente essa história, se você não tiver um projeto muito claro sobre o tema que você vai abordar, ou inclusive um projeto muito claro sobre as dúvidas desses temas que você vai abordar, não é? Nas minhas oficinas literárias, olha, eu dou oficina literária há mais de 30 anos, 30 e tantos anos, não é? Eu brigo muito com a questão do projeto, não é? Você precisa de um projeto para você poder meter a mão na massa e mudar aquilo quanto for necessário. Se você não tiver um chão inicial para pisar, até logo. Você vai ficar fazendo coisa bonitinha, e olha, tem muita gente recebendo prêmio por aí com coisa bonitinha, que não tem terreno firme nenhum. Não tem, você não percebe como é que está a pisada daquilo. Você só percebe que foram deixados rastros mais ou menos feitos para impressionar. Ora, eu não tenho condições de acreditar na literatura, aliás, em nenhuma expressão artística que parta desse princípio. Isso é balela, isso é mentira, e isso, no limite, é hipocrisia, porque você está vendendo um peixe que não é o seu. Não é? Eu não sei se eu respondi suficientemente a tua pergunta, porque eu vivo nesse caos. Você vive nessa constante também questionamento, e um desses questionamentos que você fez agora é assim, quem sou eu? Tentar se entender. E quando a gente pensa, pelo menos eu, na minha experiência, né, como um homem gay que demorei muito tempo para me aceitar e me entender, eu queria saber de você. Você disse que teve uma infância que você sofreu, né, muita violência do seu pai, alcoólatra, e aí foi até no seminário como uma fuga, né, desse ambiente opressivo, e acabou também encontrando um outro ambiente opressivo. Como é que foi para você se entender quem você era nesse ambiente, nesse caos todo que você vivia? Demorou muito? Você já se entendia talvez como um homem gay? Demorou isso? O que mais difícil, então, foi talvez uma autoaceitação ou, na verdade, lidar com esse caos? Você se conhecia e precisava só lidar com o caos externo? Não, eu não me conhecia, eu não conhecia o caos. Foi um momento... Quando eu falo de encantamento, Pedro, é porque havia um momento em que as descobertas eram muito grandes. E as descobertas só são possíveis, cara, quando você quer conhecer. Quando você não acha que você sabe tudo. E quando você tem a consciência de que você não sabe tudo e tem perguntas demais para fazer. Então você imagina, eu fui para aquele seminário, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu conto isso no Pai, que eu ficava depois na chuva debaixo do frio para pegar uma pneumonia e voltar para casa, porque eu não suportava o ambiente de seminário. Quando houve essa mudança, eu entrei em contato com Jorge de Lima, entrei em contato com Carlos Drummond de Andrade, com Manuel Bandeira, eu declamava os poemas deles, desse pessoal, né? Ao mesmo tempo que eu estava lá dentro servindo uma estrutura organizativa, uma estrutura eclesiástica totalmente baseada em dogmas, né? E um dos dogmas era realmente a questão do pecado sexual. Ainda que os padres novos tentassem compreender, eles próprios não estavam compreendendo, não é? Mesmo assim, a gente sofria muito. Por quê? Ia conversar com eles, nós tínhamos muita confiança neles. Padre, eu estou apaixonado pelo fulano. Não se preocupe, é uma questão da adolescência que passa logo. Padre, já faz 1 ano e não passa. Mas então isso era falado?
Mais ou menos, porque houve um primeiro período em que absolutamente nada era falado. E foi o período em que eu comecei a escrever um diário, que depois eu passei a escrever para Jesus, porque os padres diziam, não, Jesus é seu grande amigo, você sabe toda essa questão, não é, como a gente é envolvido afetivamente nessas igrejas que pensam ou pretendem ser mais modernas ou pretendem enganar a gente com uma modernidade falsa. Então eu escrevi pencas de diários. Cara, chegou, logo depois que eu saí do seminário, digamos que uns 2 ou 3 anos, eu estava namorando uma menina, apaixonado por um cara, já fora do seminário, e um belo de um dia, eu fui ler o meu diário e eu disse, eu não aguento mais ler isso aqui, é dor demais do mundo. E queimei tudo. Nossa. Eu não sei se eu devo me arrepender ou não, mas foi fundamental eu ter queimado aqueles diários. E nessa época eu, morava aqui em São Paulo, na Caio Prado, num apartamento, junto com Márcio Souza, a namorada dele, e foi aí no banheiro, uma vez que eu estava sozinho lá, eles estavam de férias, eu resolvi queimar tudo. Era de uma dor, Pedro, era de uma angústia, porque eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Então isso deve ser desesperador. E até uma pergunta que eu queria te fazer, assim, porque, por exemplo, eu comparo, né, a minha experiência. Eu cresci com essas dúvidas, com esse conflito interno, mas vendo, escutando falar sobre gays, sobre homossexualidade, ainda que de forma caricata, estereotipada, eu ouvia internet, eu podia pesquisar outras pessoas que estavam vivendo. E aí até eu tenho um padrinho meu que tem 93 anos e ele é gay, mas ele não é uma coisa ainda muito complicada para ele. E depois que eu me assumi há 3 anos, que eu tive uma conversa pela primeira vez com ele. E uma dessas perguntas foi essa. Tio, como é que você fez para se entender? Porque imagina ele mais velho, bem mais velho que você, né? Que você tá com 79. Apesar de com carinha de muito menos. 78,5. 78. Como é que foi para você se entender? Porque ninguém falava sobre isso, sobre esse tema, né? Como é que era faz? Proibido, né? Então como é que você... O que eu tô sentindo? O que é isso, né? Alguém mais sente isso? Mulher. Né? Era o grande... Mas eu não sou mulher. Como é que eu tô sentindo uma coisa dessa por um outro homem? Era muito dramático porque você não apenas não encontrava respostas, como você não encontrava nenhuma repercussão e nenhuma saída para quem perguntar, para quem pudesse. Não tinha nada de autoimagem. Nada. Eu me lembro que o primeiro livro que me impressionou, porque eu vivia atrás de sinais, obviamente, e eu conto isso no meu primeiro romance, Em Nome do Desejo. O primeiro livro que me impressionou foi um livro de um autor que era muito famoso na época, Archibald Joseph Cronin, A.C. Cronin. E o livro era O Jardineiro Espanhol, Ele escreveu The Spanish Gardener. Né? Na verdade, o título em português era Almas em Conflito. Não é? O título, o Jardineiro Espanhol, em português, foi para o filme. Não é? O original era The Spanish Gardener. E o que era contado ali era absolutamente fascinante para mim, porque era um jardineiro por quem um garoto está apaixonado. Um jardineiro espanhol, o pai é membro da diplomacia inglesa, está na Espanha, contrata esse jardineiro e o menino se encanta pelo jardineiro e o pai começa a achar que ali tem alguma coisa, não é? E é um homem cheio de problemas, inclusive sexuais. O Cronin dá a entender tudo isso. E lá pelas tantas explode a questão de que ele seria um pedófilo, o cara, não é? Tudo isso dito de uma maneira muito não é, dissimulada, etc., como era possível no período década de 50. Mas esse livro, por exemplo, foi uma das coisas que mais me tocou. E, pasme, Pequeno Príncipe. É mesmo? Meu Deus, Pequeno Príncipe, eu fui decorar em francês. Eu consegui. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Eu fui decorar isso, porque era um encantamento tão imenso que porque ali estava configurado de novo a mesma ideia.
não é? Um relacionamento afetivo intenso entre um adulto e um garoto, que não configurava nenhum tipo de relacionamento amoroso, sequer sexual, e nenhum tipo de pedofilia. Era quase como se fosse um amor que eu não tive, não é? Mas devo dizer que não é por causa do meu pai, pelo amor do meu pai que me faltou, que eu me descobri homossexual. Eu já sabia disso, do que eu sentia. Não nomeava, mas já sabia muito antes. Agora, é claro que a ausência do meu pai abriu de uma maneira, escancarou as portas, e daí nasceu o encantamento. Não é porque eu vivia encantado pelos meus colegas. Eu vivia apaixonado. Imagine que no Pluft, o Fantasminha, eu coloquei um amado meu em cena, fazendo o papel do Pluft. Ele era considerado muito medíocre intelectualmente, e os padres me chamaram para dizer: ele não está sendo mandado embora por sua causa, porque você revelou que ele é um ator. Mas em compensação eu botei um coleguinha meu também de Maribel. Entendi. Fantasiado, né? Travestido de menininha. Imagine, era Maribel e a mãe do Pluft, não é? A mãe fantasminha do Pluft. Então eram essas possíveis saídas, e o encantamento era imenso. Hoje, por exemplo, você pode se entojar: eu não aguento mais ver filme gay da tarde, que saco, aquela mesma história. Imagine, naquela época. Mas nem na minha infância. Você cavocava. Não consigo, se na minha infância já tinha menos, imagina na sua época, pior ainda pro meu padrinho. E falando agora de até mais tempo atrás, falando de história, né? No Devassos do Paraíso, que tá na 4ª edição, e é como se fosse a bíblia da história da homoafetividade no Brasil. E aí eu te pergunto, como é que é a história do Brasil em relação aos homossexuais, né? E até é bom a gente falar assim, sempre existiu, né? Sempre foi documentado isso na história do Brasil, quando a gente volta lá atrás. E se você enxerga com bons olhos, para onde a gente está indo? Você acha que está melhorando muito, ou ainda a gente vive uma situação perigosa? Pedro, você está me pedindo uma tese de doutorado, né? Que já está lá no meu livro, mas eu vou tentar. Mas só dar só um cheirinho para quem ainda não leu o seu livro, para ficar com mais vontade. Veja só, eu não ousaria dizer que perguntar se no Brasil sempre houve, porque essa pergunta, ela não existe. O Jean Genet tinha uma resposta que eu adoro, tomo quase como padrão. Eu nunca me perguntei por que, ao invés de olhos cinzas ou verdes, eu tenho olhos azuis. Para que eu vou perguntar sobre a minha sexualidade? Não é? O que aconteceu foi uma coisa perversa através do cristianismo. No Ocidente, obviamente, depois no Oriente tem outros motivos, mas nós sofremos um massacre do ponto de vista da sexualidade. A religião cristã é profundamente antissexual. Até hoje, toda a briga com relação a aborto tem implicado no subterrâneo ou não tão subterrâneo a questão de que você só pode transar para ter filhos. Está lá ainda, não é? Enfiadinha essa questão. Que foi Santo Agostinho e São Paulo quem, 2 convertidos que tinham pintado e bordado em orgias antes de se tornarem cristãos, não é? E que foram propor uma dogmática violenta com relação à sexualidade. Santo Agostinho, no meu livro 6 Balas, um Buraco Só, nessa última edição, eu consegui ir até os sermões em latim do Santo Agostinho, porque eu precisava resolver uma questão que uma autora inglesa acusava nele, e eu achei que a tradução dela era um pouquinho livre demais. Mas encontrei o sermão e está lá a proposta de Santo Agostinho. Existe... o termo não é pornografia, mas é muito parecido, não é? Isso existe concupiscência. Existe concupiscência até mesmo no ato da procriação, no ato feito para procriar. Então ele tinha sérias dúvidas. Ele tinha o projeto dele era cancelar todo o passado dele. E vá ler as Confissões de Santo Agostinho para ver o que você encontra lá. Você encontra, inclusive, a paixão enorme dele por um amigo que morreu, e ele nunca se recuperou disso.
Então, o que eu chamo de perversidade é como a história é articulada, não é nenhuma novidade, não é? Que os mais poderosos é que contam a história. No caso, era o cristianismo aliado com o patriarcado, que convinha ter uma virgem, uma mulher casada, virgem, como uma referência para as mulheres casadas que tiveram filhos, mas olha só, não pode ir muito longe. Então, tudo isso foi articulado em função de um projeto de poder, lá na Roma Antiga, através do Constantino. Então, o que interessava era massacrar a sexualidade para poder haver um domínio mais fácil em nome da vida eterna, da vida no outro mundo. Então, nós estamos comendo pão que o diabo amassou, não porque a homossexualidade, por exemplo, começou em 1500. Eu começo a relatar em 1500, contando as histórias dos índios, dos indígenas, não é? Os portugueses ficaram horrorizados com as práticas sexuais dos indígenas. Por quê? Porque eles não tinham nenhum tipo de questão relacionada com o pecado. Eles tinham as questões culturais deles, e as questões religiosas eram uma teologia completamente diferenciada, não é? Com todo um projeto cosmológico, etc., que não tinha nada a ver com a sexualidade. Tudo era cultural, como eu disse. E, no entanto, já aconteciam coisas muito antes disso, e já aconteciam coisas desde que o ser humano é ser humano. Cara, ele tem uma sexualidade, ele tem inúmeros caminhos, sempre teve, para exercer essa sexualidade. Então, acabou, até logo. Na verdade, a tentativa de barrar isso existiu porque já antes da tentativa existia aquilo que eles passaram a considerar pecado. Na Roma antiga, na Roma pagã, que era um outro critério religioso, não é? Muito parecido com isso que eu descrevi entre indígenas, não havia esse tipo de problema caracterizado dessa maneira. Podia haver uma série de repressões à sexualidade a partir, por exemplo, da hegemonia do masculino tóxico, que vem desde lá, do patriarcado. A articulação do patriarcado é toda tóxica, visando o poder também. O que a igreja fez convenientemente foi juntar o cristianismo com o patriarcado. Se aliaram em casamento e aí sai de baixo. Nós estamos pagando o preço, não é? Então, essa questão, quando começou, é uma questão que nós fomos obrigados a colocar. Ela é completamente abstrata, inexistente e artificial. Porque não houve. O começo é o começo. Quando vem o Freud, ele vai lá e mostrar que as crianças têm uma sexualidade. O que muita gente ficou horrorizada, mas é a sexualidade que já está presente no psiquismo humano. É um elemento importantíssimo na vida psíquica do ser humano. Respondi. Sim, muito bem. E isso é muito importante, a gente ter essa ideia de que esse começo é artificial, né? Quando a gente começa a entender, porque realmente é um começo que está lá no começo mesmo. Não tem começo. Quando a gente tenta voltar, não chega nunca. Agora, falando um pouquinho do Meu Irmão, Eu Mesmo, que é o seu último livro, publicado agora em 2023 pela Alfaguara. Acabou de ser publicado agora, né? Essa capa lindíssima, que você vai tratar muito a sua relação com um dos seus irmãos e também falar sobre a sua relação por ser um homem com HIV, quando você descobriu e como foi toda essa experiência. Eu vejo aqui no livro que você fala de diversas passagens que como você se sentiu uma pessoa... como te enxergavam como alguém assim, tinham medo até de você por você ter HIV, né? Como você foi discriminado por isso, que é algo que existe até hoje, apesar do maior conhecimento, acho que a população está tendo aos poucos. O que te levou a querer falar abertamente sobre isso, né? Em que momento que
que falou assim, não, agora eu quero falar disso, eu quero parar de me esconder em relação a esse tema? Eu sempre quis falar abertamente, não é, Pedro? Eu menciono isso no livro, a partir, por exemplo, do testemunho dado por um cara que para mim foi muito importante, e ele foi importante para muita gente, que o Herbert Daniel. Né? O Herbert Daniel era uma pessoa, era um personagem muito peculiar, um ex-guerrilheiro que voltou ao Brasil e se declarou gay e veio com o seu marido, não é? Com o Cláudio, que eu conheci. E isso sempre me encantou a ideia. Eu tenho que contar para as pessoas, porque eu recebi desse cara um montante de esperança considerável. Não é? A ideia do Herbert, cada vez que você for tomar o seu café da manhã, ele será provavelmente o último. E isso torna o café da manhã absolutamente precioso a cada dia. Falei, porra, que cara sutil, que inteligência, não é? Corrosiva. Mas enfim, e aí com a minha família houve essa discussão, eu abri logo para os meus irmãos, meus pais já tinham falecido, e lá nos debates todos achamos melhor, mais eles do que eu mantivesse o silêncio por conta do estigma. Eu não me senti satisfeito, mas posteriormente eu não sei se eu agradeci, mas eu concordei com eles, porque eu comi o pão que o diabo amassou. Fora da comunidade LGBT e dentro da comunidade LGBT. Não é? Eu fui um dos primeiros caras aqui no Brasil a chamarem a atenção para o problema do HIV antes de ser HIV, quando ainda era o sarcoma de Kaposi, o tal câncer gay que chamava, que era um câncer de pele. Não é? Eu fui conversar com um professor, com um médico especialista que tinha dado uma entrevista, foi a primeira entrevista que eu vi com algum elemento de misericórdia e algum elemento positivo ao abordar a questão do... Que ano isso, mais ou menos? 80 e... Isso foi antes de você ser diagnosticado. Sim, claro. Eu fui diagnosticado 92, bem depois. Não é? Na verdade, eu não creio que eu tivesse sido infectado em 92. Foi antes, mas eu descobri em 92. Mas, enfim, eu acho que foi por volta de 82 que eu fui atrás desse médico, talvez começo de 83, não é? E aí, a partir daí... convocamos uma reunião na Secretaria de Saúde de São Paulo, porque São Paulo era o estado mais atingido pelo problema naquele momento, não é? E organizou-se então o primeiro setor de enfrentamento da AIDS, com um médico, na época era uma médica, a Valéria Petri, muito querida, que era uma dermatologista, porque era apenas um câncer de pele, mas enfim, isso só para explicar que eu acompanhei a questão desde o começo e tomei pauladas, como eu disse, por estar à frente disso. Por exemplo, vou dar um exemplinho. Nós montamos um grupo para distribuir cartazes do Darcy Penteado nas saunas. A gente estava em pânico porque as saunas não diziam uma palavra. E foi exatamente o que aconteceu. Nós éramos expulsos porque estávamos afastando os clientes. Não é? Era apenas isso, distribuir o cartaz. Olha, e o cartaz do Darcy era muito positivo. Tão positivo que foi proibido pela Secretaria de Cultura em São Paulo. Secretaria de Saúde em São Paulo. Que era transe numa boa, era a chamada. Então você transe numa boa, mas você use camisinha, você toma as precauções, enfim, o quanto possível. E aí eu acompanhando essas coisas todas que eu coloquei nos Devassos do Paraíso, eu acompanhei propositalmente, conscientemente, que era um massacre que se estava fazendo à comunidade LGBT, né? Em todos os setores da sociedade, desde a religião, com o Dom Eugênio Salles dizendo que Deus tinha mandado um castigo
para os homossexuais, que eram desviantes, não é? da norma natural e religiosa, né? Até Afanásio Jazade, que era um grande radialista, Freud explica o ato falho, porque eu não tenho nenhuma simpatia por essa pessoa, ele foi um carrasco, não é? Ele era um grande radialista do período e ele tinha horror, ele tinha proposta do tipo colocar de quarentena homossexuais. Não é? E era direto, era muito feio, ele tinha uma obsessão com isso. E eu, é claro, acompanhava tudo aquilo e depois continuei acompanhando já infectado, ou seja, o problema era meu. Era meu diretamente, indiretamente, lógico, genericamente e pessoalmente. Não é? E aí eu fui sentir o problema no meio de uma comunidade em pânico. Você sabe o que o pânico faz. Quando alguém está morrendo afogado e recebe uma ajuda, o que é que ele tenta fazer? Afoga os dois, não é? Então era um pouco essa sensação na comunidade LGBT do período. As pessoas se debatiam para não se afogar. Então, por favor, se você não está aqui para me ajudar, você está me atrapalhando. E no caso, eu atrapalhava quando eu dizia que era HIV positivo e não estaria atrapalhando se eu não dizia nada. É muito louco, porque aqui você traz vários relatos, né? Até de, assim, dates que você ia fazer, você chegava e quando você contava, os relacionamentos que você começava e contava, a pessoa simplesmente desaparecia. Caía fora, às vezes agressivamente, não é? Sendo que era uma realidade que ela está totalmente imersa nela, mas quer fechar os olhos e não enxergar aquilo que está em volta, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, é muito doido como eu vejo que até hoje há muita falta de informação, falta de conhecimento sobre o tema. E antes de eu entrar, né, de me assumir gay e entrar mais no universo, eu não sabia nada, não sabia que até algo muito importante que eu fui descobrir já há alguns anos, mas que eu sei que muita gente não sabe, do indetectável igual a intransmissível. Isso é uma coisa importantíssima. Né? Eu estou indetectável. Uma pessoa que sabe que está infectado e trata, a chance dela transmitir é zero, né, quando você está indetectável. Ou seja, você transando com essa pessoa, você tem a possibilidade zero de se infectar. E as pessoas não sabem isso. Que o perigo é muito... Mas a informação acho que não chega para muita gente que está fora de uma bolha, né? E a culpa, não estou falando que a pessoa que não sabe, ela não deveria também procurar informação, mas até certo, um tabu ainda muito grande sobre o tema, né? De não ser e nós tratado. Tivemos um governo anterior em que tudo isso foi cancelado, não é? Sim. Todos os programas foram cancelados, obviamente por ódio, não é? A homossexuais, a comunidade LGBT toda, e isso impactou muito, porque os jovens ficaram sem informação, tanto que há uma volta do crescimento de casos de HIV, de infecção e de AIDS na comunidade LGBT. Não apenas, exato. Também é uma doença que não é restrita, lógico que não. Ela não está ligada a nenhum tipo de sexualidade, nenhuma orientação e nem identidade de gênero. Exatamente. E então isso me impressiona muito, e um livro como o seu é muito importante, porque ele traz, junto com a sua história, muita informação também, né? Então acho importantíssimo, assim, leiam Meu Irmão, Eu Mesmo, porque você aprende muito além de estar diante de uma história, uma escrita maravilhosa. Só posso complementar. Há uma coisa que me parece que eu gosto muito no Meu Irmão Eu Mesmo, Pedro, e que é fundamental, que é a figura do meu irmão. Não é uma expressão apenas abstrata, o título da Não, lógico. Não é? É a relação amorosa que eu tive com esse irmão, que faz um contraponto à relação de violência que meu pai teve comigo. Não é? O Cláudio, meu irmão, foi um grande amigo, me acolheu imensamente quando eu lhe falei da minha homossexualidade. Eu relato no livro, ele me diz claramente: se eu já te admirava antes, agora eu te admiro ainda mais, porque você está em busca de ser quem você é. Não é? Isso que ano foi isso? Talvez 90 e... Não, né? Antes, né? 80... Talvez 85,
Não é? Não, antes ainda. Eu voltei dos Estados Unidos em 76 e voltei já saindo do armário. Sim. Não, claro, foi nesse período que eu contei para meus irmãos, e especialmente para ele, não é? E ele já era meu amigo, nós já trocávamos cartas quando eu estava em Berkeley, nos Estados Você Unidos. acha que ele desconfiava já? Sim, claro, claro, não é? Nós já tínhamos trocado ideias, mas eu fui explicitamente dizer, olha, eu saí do armário, não é? Eu não conhecia a expressão sair do armário, que eu aprendi nos Estados Unidos, to be out of the closet, e então eu expliquei isso para ele, mas o que aconteceu foi não apenas uma relação de amizade comum, mas uma grande empatia entre os dois. Ele me admirava muito e eu o admirava muito. Ele era um cara de uma integridade absurda, não é? E eu sempre dizia para ele, eu queria ser lindo como você. Ele era uma beleza hollywoodiana e nunca se prevaleceu disso. Isso para mim era fundamental, porque o que eu conheço da beleza usada e abusada em tudo quanto é canto, por pessoas, por organizações, por propaganda, etc, etc, que nós somos movidos pelo mito da beleza e da juventude, não é? E aí, quando ele aparece com o seu câncer linfático, aos 48 anos, eu infectado, ali naquele momento era eu quem estava fadado à morte, eu estava condenado à morte. Aí eu fiquei desesperado. Então, essa encruzilhada foi um momento muito impactante na minha vida, não apenas na dele, mas, obviamente, mas na minha, em que tive que contar essa história. Porque eu tive que articular como é que aconteceu essa encruzilhada, como é que ela se articulou, não é? E ele morre depois de 1 ano e meio, de um câncer em que ele tinha 80% de chance de se salvar. É o mesmo câncer agora que teve o Jorge Aragão. Aliás, tem uma pequena diferença. O do Jorge Aragão é uma secção mais perigosa do câncer linfático. A do meu irmão era 80%. 80%. E ele ficou nos 20%. Dilma Rousseff, a mesma coisa. Ela tinha 20% de chance de se curar. Gianecchini. Né? E claro que agora a medicina está bem mais avançada nesse aspecto. Mas na época já tinha muita esperança. Ah, sim, muito grande. E foi um atropelamento total. A cada vez que ia fazer o exame tinha uma recidivização. Não é uma E você saiu da situação de ser a pessoa que estava fadada à morte pela doença a perder alguém que você amava muito. A perda de um grande amor da minha vida. E como você lidou com esse luto? Né? Você acha que de alguma forma a escrita, até escrever hoje em dia esse livro e a leitura te ajudaram nesse processo? Muitíssimo, não há nenhuma dúvida, foi muito importante, apesar de eu já ter começado a escrever o livro naquela época, porque eu propus ao meu irmão, ele nunca tinha, ele se tratava por homeopatia, ele nunca tinha pisado num hospital. Um grande problema. Na juventude dele, sim, ele foi mordido por um cachorro louco e teve que... Com raiva, né? Com raiva e teve que tomar as injeções e tal. Também é muito... Mas ele nunca tinha sido internado e sofrido uma coisa tão impactante. Então ele estava desesperadamente querendo ir embora e muito revoltado. Ele tinha 48 anos, não é? Quando ele morreu. Ou seja, ele adoeceu com em torno de 46 anos. E eu propus a ele, vamos escrever um livro em que você olhe para a tua doença. É muito importante. Não vai dar em lugar nenhum se você não aceitar. Claro que eu estava falando com base nas minhas próprias tentativas com o HIV, não é? Sim. Ele não topou, mas eu continuei escrevendo. Então eu tenho notas tomadas desde lá, não é? E agora, quando eu retomei, eu organizei tudo isso e claro que a minha cabeça também se organizou para o bem e para o mal. O mal, eu estou brincando no sentido de que foi uma dor miserável ter que mexer nisso tudo, em diários, etc. E o bem foi para perceber que essa história teve um sentido na minha vida. Não é? Eu descobri um grande amor e que vai permanecer comigo
enquanto eu estiver vivo. É uma referência amorosa importantíssima. Veja bem, tão importante, inclusive, por ser um homem heterossexual. Cláudio deixou a viúva dele, a Ziza, minha querida, e as 2 meninas, as 2 filhas, que são 2 queridas também, não é? E, no entanto, o que aquilo significava para mim? Porra, tem uma esperança. Tem um heterossexual que é capaz de ter sensibilidade para compreender o meu mundo, que é tão separado de tudo que um homossexual típico, não é? Um heteronormativo que acha que o normal é ser hétero, tudo que ele possa achar. Eu tenho aqui uma tábua de salvação. Isso, claro, lá no passado, isso foi muito importante. E essa perda, né, tão muito jovem, né, que ele faleceu, esse processo de escrita de um livro que trata sobre essa perda, você acaba tendo que elaborar o luto de novo, né? Com certeza. Qual foi o maior desafio desse livro? Você falar sobre o HIV ou voltar para esse luto? Voltar para o luto do meu irmão, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu sinto falta dele até hoje, Pedro. Ele me faz falta. Eu sou um cara muito depressivo, sou um depressivo crônico. Qualquer crise depressiva que eu tenha, Cláudio, onde é que está você? Porque era um telefonema, ouvia a voz dele, o jeito com que ele me chamava. João, que legal. Era uma alegria muito grande. Os 2 tinham uma admiração mútua e um amor mútuo, não é? Ele me financiou, por exemplo, esse livro complicadíssimo. Sim, ele inclusive era um apaixonado por livros, né? Sim, ele era um livreiro. Ele tinha uma livraria. Ele trabalhou na Livraria Brasiliense inicialmente, na Editora Brasiliense, desculpe, foi colega de Caio Fernando Abreu, sim, Luiz Schwartz, por exemplo, não é? E depois ele resolveu abrir uma livraria em Jundiaí. A livraria Dom Quixote, que ele já sabia que era uma briga contra o moinho, o moinho de vento, não é? Então os livros também, essa paixão pela leitura unia vocês também. Ah, sim, com certeza. Eu conto aqui, inclusive, os livros que ele amava, enfim. E a gente compartilhava músicas, eu estava ensinando música clássica para ele o tempo todo, porque desde o seminário os padres tinham ensinado a gente a ouvir música erudita, não é? Então ele gostava muito. Ele me dava dinheiro, por exemplo, para comprar os CDs para formar uma discoteca para ele de música clássica. E eu fazia com a maior felicidade. Né? Tinha um prazer enorme. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda aqui no seu livro, nossa, o que eu fiz de marcação, até porque também eu acabo me identificando com muitos trechos, né, muitas vivências em relação à sexualidade. E aqui você fala numa parte que, mesmo depois das perspectivas mais animadoras sobre minha saúde, passei a experimentar outro fenômeno que graçava na aterrorizada população LGBT. Estava em curso a violência das rejeições afetivas como meio indiscriminado, de certo modo irracional, de se sentir vivo. E, ao mesmo tempo, você fala em uma entrevista sobre um medo de envelhecer. Você fala que envelhecer como um homem gay, homossexual, é pior do que talvez envelhecer como uma pessoa heterossexual, né? Que essa solidão na comunidade LGBT ela é muito maior. A que você atribui, né, essa rejeição na comunidade LGBT, essa dificuldade de talvez manter relacionamentos mais a longo prazo, e por que esse medo do envelhecimento? Veja, Pedro, nada disso eu posso generalizar. Eu não acho que o medo ao envelhecimento seja uma coisa generalizada na comunidade. Eu conheço cada vez mais casais, inclusive de senhores e senhoras. Claro que estavam no armário, por motivos óbvios. No seu tempo não era comum isso acontecer. Por outro lado, existem muitos jovens gays e lésbicas que curtem pessoas mais velhas. O que é muito mais, e que é um fenômeno muito mais comum do que no grupo heterossexual. Então, o que me parece é que existem motivos para que pessoas da comunidade LGBT temam o envelhecimento, mas não é que nasça com
a identidade sexual ou de gênero, não é? Já nasça esse horror ao envelhecer. É um horror que tem a ver com a situação sociocultural em que essa comunidade vive. Não é? Ela vive numa grande solidão, muito frequentemente ela vive sem família ou contra a família, fora da sua igreja, ela foi expulsa da igreja. Eu conheço inúmeros casos de carinhas, por exemplo, que foram expulsos de casa, não é? Com espingarda. Inclusive há um relato de um antigo namorado meu que foi mandado para fora de casa com o pai apontando uma espingarda para ele, quando descobriu uma conversa dele com um amigo dentro do quarto dele, não é? Em que ele estava falando da sua homossexualidade. E isso não é tão antigo não é? Então esse quadro opressivo, ele funciona em tempo integral, cara. Então, a solidão, obviamente, tem muito a ver com o medo de envelhecer solitário, não é? Mas na vida real não é necessariamente só isso o que acontece. O medo, sim, é muito comum, mas existem não apenas relacionamentos prolongados, muitos, e cada vez mais depois que entrou toda a questão do casamento homoafetivo, etc., não é? Existe também um fenômeno na comunidade LGBT que é uma bênção. São as amizades. Sim. Os grupos protetores, em que você, claro, tem a desvantagem de você entrar numa bolha, mas tem a grande vantagem dessa bolha te proteger. Sim. Mas é uma bolha, né? Eu senti muito isso. Uma bolha. Então, o ideal seria se essa bolha não existisse ou se ela fosse ampla até o ponto de não precisar ser bolha. Sim. Mas é muito injusto, seria muito injusto acusar LGBTs de cultivarem essa bolha, não é? Porque existem motivos. Sim, é claro que se você quiser, você permanece nessa bolha porque tem o lado confortável, mas você vai ter que colher o outro lado que não é tão confortável assim, não é? Que é o quê? Você botar uma máscara de que você está vivendo uma vida igualzinha àquela que você supõe que seja normal entre heteronormativos, não é? Então, aí entra desde não desmunhecar, não contar para ninguém, até se casar com mulher, não é? Para disfarçar sua homossexualidade e ter uma vida homossexual por debaixo dos panos, não é? Nossa, teria tantas perguntas. Daria pra gente ficar 3 horas aqui falando, mas estamos já com o tempo apertado. Tem algumas perguntinhas que eu quero fazer. Uma parte que todo mundo ama aqui do podcast, que é de indicação de livros. Conta pra gente, assim, livros que te marcaram muito. Eu sei que devem ser muitos e é difícil a gente fazer uma lista, mas livros, assim, que vem na sua cabeça, eu te perguntando agora, que te marcaram, podem ser relacionados de alguma forma com temáticas LGBT ou não necessariamente? Eu tendo a me lembrar de imediato de 2 autores que me encantam, que são Jorge Luis Borges, não apenas os contos dele, mas a poesia dele, que é menos conhecida e que é deslumbrante. Esse cara, um argentino que nunca ganhou um prêmio Nobel, que era um reacionário, inclusive, não é? Era um cara que tinha um projeto mais conservador e, no entanto, eu adoro essas contradições. Eu adoro, porque a vida é feita dessas encruzilhadas. Apesar de conservador, ele era um grande pensador, um grande escritor, um grande poeta, muito inventivo, não é? E muito influente. O outro é Thomas Mann, que era um homossexual enrustido, casou-se, não é? E que teve sempre muitos problemas com a sua homossexualidade. Eu não sabia que ele era homossexual. Ah, sim, não, tem muita coisa. Eu tive que estudar muito Thomas Mann por conta do Ano em Veneza, em que ele aparece como personagem, mas não apenas. Eu já antes disso eu estudava vários estudiosos de literatura que tem o Thomas Mann como referência. É claro que eu estou apanhando 2 apenas, não é? E tem uma figura como Clarice Lispector,
né, que é uma referência, não do ponto de vista de estilística, que é completamente diferente do meu caso. Na verdade, eu não me considero um escritor com estilo. A cada livro eu recomeço tudo, eu gosto de fazer assim, recomeço a minha literatura, o meu projeto literário, mas o que a Clarice tem, ela tem uma abordagem e uma meditação, uma reflexão sobre literatura enquanto ela escreve. É simplesmente um fenômeno, Clarice Lispector, no sentido de que ela está o tempo todo colocando a literatura no moinho de carne. Enquanto ela está escrevendo literatura, ela está se perguntando: o que é isso que eu estou fazendo? Então é uma literatura fascinante, é absolutamente misteriosa. De cara, são essas figuras que eu me lembro. Como nós estamos, inclusive, em cima da hora, eu não vou pedir para você um tempo para poder puxar. E tem, Se for lembrando, enquanto a gente continua conversando, você fala. Mas você falou, não é, do Cronin, de um livro que trazia a temática homossexual, ainda que de forma, né, sutil. Hoje em dia você encontra em autores mais contemporâneos esses temas de forma muito mais abertas, né? Muito mais... que você consegue até se identificar mais, porque são reflexões que a gente viveu e quem passa por isso. Tem livros que vêm à sua cabeça, assim, mais atuais, que abordem temáticas LGBT? Tem sim, tem. Não são referências como aquelas que te marcam no seu período de formação, mas eu acabo de entrar em contato, eu já sabia da existência dele, mas acabo de entrar em contato com o Pedro Lemebel, por exemplo. É um chileno já falecido, esteve no Brasil na Balada Literária, acho que em 2013, né? Esse cara é simplesmente um fenômeno. Você tem um Paul Preciado, Paul B. Preciado, e o B, que é um espanhol, e o B é de Beatriz, porque é um homem trans, não é? Pedro Lemebel não era um homem trans, mas tinha toda uma abordagem sobre a transgeneridade, não é? E se vestia muito livremente. Os dois são pensadores. Os dois são pensadores absolutamente geniais, não é? E isso tem me chamado a atenção atualmente por conta dos meus estudos e das minhas abordagens, porque são figuras que me viram do avesso, cara. Eu leio o que eles escrevem, alguma coisa que me instiga profundamente e instiga aquele velho encantamento meu, não é? Sim. E não por acaso são LGBTs, não é? Você tem toda agora um grande número de escritores e escritoras, especialmente escritoras transexuais, não é? Que estão escrevendo literatura e estão escrevendo de uma maneira muito abrangente. É? Um dos meus livros favoritos do ano passado foi escrito por a autora argentina trans, que é a Camila Souza Villada. Exatamente. O Parque das Irmãs Magníficas. Parque das Irmãs Magníficas. Maravilhoso. Eu estava prestes a mencionar exatamente esse, não é? Que é um entre muitos outros. Sim. A gente já está perdendo a conta. Totalmente. Não, tem muita opção hoje em dia, da temática. Inclusive porque nós temos hoje, por exemplo, feministas negras. No meu tempo isso era impensável, não é? E essas feministas negras muito frequentemente têm o lesbianismo como um ponto de referência importantíssimo, não é? Não, a gente só tem a agradecer. E agora vamos para uma parte do episódio também que o pessoal adora, que é o ping-pong literário. Eu vou fazer perguntas rápidas e você me dá uma resposta que vier à sua cabeça, assim, tá? Ok. Respostas rápidas. Uma inspiração na história, um personagem histórico que te inspira muito. Pier Paolo Pasolini. Um livro que você gostaria de ter escrito? Cara, eu vivo... não pode ser um filme que eu me lembro mais fácil. Pode. Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Uma grande inspiração pessoal na sua vida? Nós falamos dele aqui, Cláudio José Trevisan. Um destino que você amou conhecer? São Francisco e Berkeley.
Você abandona uma leitura que não está muito legal? Ó, claro. Um bom filme ou série que assistiu recentemente? É que estão me enchendo tanto o saco esses filmes. Mas deixa eu ver. Pegar... Você quer série ou quer filme? Tanto faz. Um filme que me fascinou, Cabaré, Eldorado. É um documentário alemão sobre o período LGBT na Berlim de 1920 e até 1930. Está na Netflix. Não conhecia, gostei da dica. Uma comida que você ama? Peixe, mas não cru. Não? Pensar. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu usei o pseudônimo Cláudio Blossom. Cláudio em homenagem a meu irmão. E Blossom foi um cartãozinho que eu recebi no meu endereço lá nos Estados Unidos, dirigido a uma figura chamada Lexi Blossom. Nunca esqueci. Falei, que lindo Marcou. nome, Blossom. Aí peguei para mim. Desde lá dos Estados Unidos, de vez em quando eu brincava, Cláudio Blossom. E seu gênero literário preferido? Eu amo romances contemporâneos. Uhum. O que você está lendo agora? Dentre 5, 10. No momento eu estou lendo. Pode falar um só, assim. O último livro de Santiago Nazarian. Qual que é? O do nazista? O Crime do Bom Nazista? Não. O Crime do Bom Nazista é do Samir Machado. É do Samir Machado, confundi. Eu estou com ele aqui na bolsa. Eu acabei de receber. Tem uma coisa de veado, eu não sei porque o Santiago colocou. Veado Assassino. O Veado Assassino. É isso. E qual será a sua próxima leitura, já sabe? Eu tenho que retomar os trocentos livros que eu estou lendo, cara. Você lê vários ao mesmo tempo? Não é que eu leio vários ao mesmo tempo, eu vou recebendo. E aí o do Santiago, por exemplo, eu recebi, 2 dias atrás. Você começou. Eu falei, eu quero ver, não é o último livro. Então eu vou te dar mais um. É o seu. Não, o meu ainda não tá pronto, mas depois você vai receber o meu. Mas todo episódio aqui a gente dá de presente no final do episódio um livrinho pro convidado. Vamos ver se você conhece esse. Mas eu já me arrependi, queria ter comprado o outro pra você. Por quê? Porque enquanto a gente falava, eu lembrei desse outro. A única questão que pode ser problemática é se eu já tiver. Sim, mas eu tenho uma biblioteca de mais de 6 mil livros, viu? Você deve ter esse. I do have it. Tem? Já leu? Não. Não tem? Ocean Vuong. Não. É que era uma capa muito parecida assim com esse vermelho. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, que esse título já é maravilhoso. Ocean Vuong, que é um autor vietnamita, e aqui ele é um poeta maravilhoso, e aqui ele escreveu um romance com uma temática gay. É lindo, poético, maravilhoso, muito lindo. Mas é um americano? Não, um vietnamita. É vietnamita mesmo, com esse nome, Ocean Vuong. Assim, nossa... Não tenho palavras para esse livro. Ok, muito obrigado. O outro que eu pensei em te dar também, que é um que eu acabei de terminar, de um autor brasileiro contemporâneo, que eu li agora para o desafio que eu faço, que chama Todos Nós Estaremos Bem. Também tem a temática gay e também tem a temática de HIV, que quem foi infectado foi uma mulher heterossexual, então uma outra perspectiva também. É muito interessante, e literatura contemporânea nacional é maravilhosa. Eu leio muito menos do que eu gostaria, porque eu trabalho pra caramba, cara. Então eu tenho as coisas que eu leio é muito para pesquisa, para trabalho. Agora, por exemplo, estou estudando a vida do Johann Sebastian Bach, pro meu conto que eu estou fazendo. Entendi. Mas é isso, a gente prefere também que você trabalhe para escrever mais, a gente poder se deliciar. Não, tem muitos amigos com seus livros. Você não leu meu livro. Isso deve ser um problema. Muito triste isso. Deve ser um problema. João, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Nossa, a conversa eu acho que foi uma das mais longas que a gente teve, porque eu tive que cortar muita pergunta. Queria também fazer um agradecimento especial para você que ficou nos acompanhando até o final, pro Iguatemi Daily, para toda a equipe de produção Arara, edição Space House e assistência de Catarina Matavelli, que tornaram este episódio possível.
Encontro vocês já de volta com a Sofia na próxima semana, com mais um convidado muito especial para a gente falar sobre esse assunto que a gente ama muito. João, foi um prazer. Leiam aqui os livros do João. Esse aqui estou lendo, Meu Irmão Eu Mesmo Que Estou Amando. E até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado. Eu adorei também. Viu? Bom. Obrigado.